O PT insiste na convocação do presidente do Banco Central para explicar no Congresso a atual política de juros do Brasil. Nas últimas semanas, Roberto Campos Neto tem sido alvo, de críticas diante da manutenção da Selic na casa dos 13,75% ao ano. Para Lula, o atual patamar impede a criação de empregos e o crescimento da economia encarece também o crédito. Em entrevista ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura, Roberto Campos Neto afirmou que o Banco Central se preocupa com o bem-estar social e descartou alterar, por enquanto, as metas de inflação. O Banco Central não gosta de juros altos. É óbvio que a gente quer fazer o melhor possível para ter o juro baixo, para ter um crescimento sustentável. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, eu sempre disse, a nossa agenda é toda de social. Toda a agenda do Banco Central é social, depois eu espero ter tempo para falar um pouco sobre ela. Então, assim, a gente acredita que é possível fazer fiscal junto com bem-estar social. Mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada, porque a inflação é um imposto que afeta muito a classe mais baixa. Se a gente pegar países que têm inflação alta há bastante tempo, por exemplo, como Turquia, olha o que acontece com a desigualdade na Turquia nos últimos 1 ano e meio. A inflação gera uma diferença muito grande entre quem tem capacidade de proteger e quem não tem. Então a gente entende que olhar a inflação é olhar para o social também. Indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto negou qualquer interferência política nas decisões do Banco Central. Segundo ele, o Banco Central preza pelo diálogo e está disposto a se aproximar do novo governo. Eu acho que é importante a gente trabalhar junto. Eu gostaria de explicar muito mais, ter mais tempo para explicar a agenda do Banco Central, principalmente a agenda social, que acho que a gente tem aí um fator comum que é uma grande preocupação com o social, e eu sempre disse isso. Então, eu acho que é importante explicar, estar próximo, e dizer que assim, o Banco Central precisa trabalhar com o governo e que o ambiente colaborativo é o melhor ambiente para a sociedade, para o Brasil agora. Esse é um ganho institucional que eu acho que ao longo do tempo vai se mostrar como um grande pilar entre as instituições em termos de avanço do arcabouço constitucional como um todo. Na mesma entrevista, Roberto Campos Neto voltou a defender a autonomia do Banco Central, prevista em lei. De acordo com ele, todas as decisões tomadas pela instituição são puramente técnicas. Isso está sendo muito personificado. Eu acho que a minha figura é irrelevante. Se eu saísse hoje do Banco Central, as decisões não mudariam muito, porque hoje a gente tem um corpo de diretores que é bastante próximo na forma de pensar. E nós temos um arcabouço onde as decisões são técnicas. A gente não chega e fala, hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tem um sistema de metas de inflação que pode ser questionado na lei, mas a gente entende que é o melhor sistema. E dado o sistema de metas de inflação, as variáveis que a gente olha, os modelos que a gente usa, não dependem muito da minha pessoa. Então, assim, o que eu acho é o seguinte, eu devo o trabalho a todo mundo que se esforçou pela autonomia. E, de novo, eu, Roberto Campos, como figura, sou irrelevante nesse processo. É um processo de melhorar a instituição Banco Central. Então, eu acho que eu devo, eu tenho muita consciência que eu devo a todos os congressistas que votaram na autonomia, quando foi para o STF, os ministros que votaram a favor. Então, a minha permanência não é para uma vontade de ficar, não é por um tema político, um tema de importância. É por um tema de tentar deixar claro que a instituição Banco Central, na forma autônoma, é um ganho para a sociedade. Roberto Campos Neto ainda falou sobre a situação fiscal do país e disse que há uma trajetória de gastos que é muito difícil de ser interrompida. O que a gente observa nos últimos muitos anos é que você tem uma trajetória de gastos, que é uma trajetória que é difícil de ser interrompida. Então, a gente, por exemplo, quando separa todas as rubricas de gasto, eu fiz isso nesse período que eu estava de férias, e olha a trajetória, se você imaginar uma linha de tendência de alta, que é a média, imaginar todas as vezes que teve um corte que foi abaixo da média, várias vezes esse corte ele não é sustentável, não é uma coisa que vamos dizer assim, é estrutural, então volta. Então, a gente teve vários cortes que voltaram. Por exemplo, se você faz um ajuste que é muito baseado no corte de funcionalismo, depois volta. Também eu não acho que é razoável esperar que o governo chegue e faça um mega ajuste de despesa, uma coisa que nunca foi feita. A gente sim tem que cuidar da despesa, a gente tem que entender que no final das contas o crescimento é o que vai levar de fato a uma melhoria fiscal, mas existe sim uma fragilidade fiscal.